Provavelmente você clicou nesse vídeo porque você tem interesse em estudar a respeito de temas proféticos. Num dia como esse, marcado pela morte do Papa Francisco, muitas pessoas estão querendo entender ou buscando saber o que vai acontecer daqui para frente. E eu não me refiro ao fato de quem será o próximo Papa. Me refiro especificamente a todas aquelas pessoas que vivem olhando para o Vaticano, para os passos do Papa, a fim de identificar em que período profético nós estamos vivendo. Esse é um momento de dor e de grande comoção para os católicos em todo o mundo e para todos aqueles que admiram o trabalho do Papa Francisco. Mas será que nós estamos certos? Será que a gente está estudando a palavra de Deus de forma assertiva, olhando constantemente para Roma e tentando entender profeticamente o que está para acontecer? É fato, meu querido irmão, é fato, minha irmã, que historicamente o papado tem uma relevância significativa para o cumprimento das últimas profecias. A palavra de Deus é muito clara ao mostrar que historicamente, em todos os momentos, o papado cumpria o seu papel profético. Mas a grande pergunta aqui é: será que o papado já cumpriu todo o seu propósito? Você pode até discordar do que eu vou te falar hoje, mas eu quero dizer para você que nesses últimos dias, nesses dias atuais, dias que apontam diretamente para o iminente retorno do Senhor Jesus Cristo, o papado já cumpriu a sua responsabilidade profética. Se você for junto comigo até Apocalipse 17, verso 1 e 2, você vai perceber uma referência bíblica que aponta exatamente para o que o papado faria e fez durante toda a sua existência. O texto diz o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Você já entende essas referências simbólicas? Assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Eu espero que você entenda onde eu quero chegar. Se nós tivermos que prestar atenção nos acontecimentos atuais, sugiro que a gente olhe principalmente para o que a Bíblia identifica como a segunda besta em Apocalipse. O texto bíblico que nós acabamos de ler identifica uma influência que esse poder religioso, essa igreja, exerceria sobre a humanidade, e principalmente sobre os líderes religiosos, os reis da terra, os administradores do mundo. E eu acredito com todas as minhas forças que esse poder já exerceu o seu papel. Esse poder já fez aquilo que lhe foi proposto como um personagem profético. Até porque, queridos, quando nós olhamos para as igrejas atuais, quando nós olhamos para as doutrinas que são pregadas na maioria das igrejas protestantes, essas mesmas igrejas que ainda hoje se dizem protestantes, mas que na realidade deixaram de protestar há muito tempo, já vivenciam diretamente dentro de suas organizações a influência do vinho de Babilônia. Me refiro principalmente à deturpação de doutrinas que foram claramente explicitadas na palavra de Deus, como por exemplo a doutrina da mortalidade da alma. Babilônia já deu de beber do seu vinho a praticamente todas as congregações do mundo, porque a grande maioria do mundo crê na imortalidade da alma. Uma mentira que foi disseminada justamente no início de tudo, lá no Jardim do Éden, quando a serpente, na tentativa de enganar a Eva, disse: certamente não morrerás se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira expressão de que o homem não morre de verdade aconteceu no Éden e saiu da própria boca da serpente. Então essa ideia de que quando morremos nós vamos para algum lugar está espalhada pelo mundo inteiro. Não é justamente a isso que se refere a doutrina do purgatório? De que quando as pessoas morrem vão para um lugar, num estado intermediário, onde elas ainda podem ser julgadas, onde elas ainda podem receber uma chance de se reconciliarem com Deus, de terem perdão dos seus pecados? Essa doutrina foi se espalhando ao longo do tempo e agora grande parte das igrejas acreditam que depois que a gente morre, continuamos ainda a viver. Quando no livro de Eclesiastes está escrito: os mortos de nada sabem, nem o que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, sua memória jaz no esquecimento. Todas as coisas, amor, ódio, inveja, qualquer sentimento, para eles já pereceu. Eles não têm parte alguma
neste planeta, nesta vida. Eles não têm mais parte alguma neste mundo. Não sabem de nada do que se faz debaixo do sol. Então existem igrejas protestantes por aí que quando uma pessoa morre, eles acreditam e até pregam de que esta pessoa já se foi para o paraíso, já está no paraíso. Ora, se isso fosse verdade, o que seria da doutrina bíblica da ressurreição? Para que então essa doutrina tão clara expressa na palavra de Deus de que quando o Senhor Jesus voltar e tocar a sua trombeta e ouvir a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão? Para que ressuscitar se eles já estão lá no céu? Você percebe que essa doutrina foi espalhada ao redor do mundo e que a maioria das pessoas acreditam nisso? Os filmes de Hollywood todos estão impregnados com essa doutrina da imortalidade da alma. Mas não fica só por aí. Uma outra doutrina foi disseminada, foi espalhada ao redor do mundo que também tem confundido as pessoas. Ora, vejam o que acontece atualmente no mundo. A palavra de Deus diz que o Senhor criou esse mundo em 6 dias e no sábado, no 7º dia, ele descansou. Mas ele não fez só isso. Além de descansar, ele abençoou e santificou o dia 7º, o sábado do Senhor. Mas a igreja romana se levanta na história e declara que o domingo é o dia santo, o dia do Senhor, em homenagem à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela reclama para si essa autoridade de fazer essa mudança. As igrejas protestantes do mundo inteiro deveriam se posicionar contra isso, porque não há um verso bíblico sequer que fale a respeito do domingo como sendo o dia do Senhor. Que afirme que o Senhor mudou esse dia de adoração do sábado, criado por ele na criação, para o domingo, criado pela igreja romana. Mas o que mais me espanta, e eu acredito que você também deve se admirar com isso, é que tantas igrejas espalhadas ao redor do mundo creem nessa doutrina, sem nenhuma base bíblica. O que a Bíblia diz é que o sábado, o 7º dia da semana, é o dia que o Senhor consagrou e que nós devemos separar esse dia para adorar a Deus de forma especial, não que nos outros dias não devemos fazer isso. Devemos adorar a Deus todos os dias, mas de forma dedicada, de forma exclusiva, deixando de lado os nossos afazeres. Deus disse que isso deveria ser feito no sábado. Inclusive, ele disse que isso seria um sinal entre nós e ele por toda a eternidade, para sempre. Um sinal perpétuo. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você agora, meu irmão, minha irmã? Nesse momento em que há uma consternação generalizada em torno da morte do Papa Francisco. Eu trago isso para você para que você entenda que nós não precisamos ficar olhando para todos os passos, para todas as coisas que acontecem no Vaticano, como se estivesse faltando algo para que a profecia se cumprisse. A parte profética que se refere àquela mulher de Apocalipse, aquela mulher embriagada com o sangue dos santos, essa parte já foi cumprida, meu irmão. Essa parte já foi realizada. Porque se você olhar ao seu redor, você perceberá que a grande maioria das igrejas já beberam do vinho dessas doutrinas. Já beberam desse vinho adulterado que não é bíblico. E além disso, a grande maioria das igrejas ao redor do mundo defendem essas doutrinas com unhas e dentes. E até julgam aqueles que se apegam à palavra de Deus para tentar cumpri-la da forma como ela está escrita. E acusam essas pessoas como se elas fossem fundamentalistas, radicais, farisaicas. Mas o pensamento correto é o seguinte, meu irmão: a lei e ao testemunho. Se qualquer pessoa que chega diante de você e não traz para você aquilo que está escrito, essa pessoa, segundo a palavra de Deus, seja anátema. Não dê ouvidos a esse tipo de pregação que não é bíblico. Meu amado irmão, minha amada irmã, continue atento aos eventos, mas olhe na direção correta. Porque na palavra de Deus diz que há um segundo poder, que é principalmente um poder político, que vai fortalecer essa mulher de Apocalipse, essa mulher representada por uma igreja que abandonou a sã doutrina. E esse poder político, esse sim deve ser observado, porque os seus passos ainda são muito importantes para a profecia. É desse segundo poder, que a Bíblia chama de segunda besta, que sairá todas as decisões que fará cumprir exatamente o que está escrito. Porque chegará um momento que esse segundo poder político vai impor às consciências dos homens ao redor do mundo inteiro a ideia de que nós precisamos ser fiéis a essas doutrinas. E na intenção de fazer algo que eles julgam ser uma coisa boa para o mundo,
conduzirão as nações à apostasia completa, conduzirão as nações a uma adoração que não é genuína. Ao invés de adorarmos o Deus da Bíblia, aquele que diz como as coisas devem ser feitas, esse segundo poder influenciará o mundo a olhar para aquelas doutrinas pregadas pela mulher de Apocalipse, aquela mulher que se afastou dos caminhos de Deus. E ao fazer isso, eles inauguram um novo momento profético, aquele momento terrível em que a grande tribulação começará. Por causa dessa apostasia das nações, Deus demonstrará claramente o seu desagrado e a terra convulsionará. O planeta inteiro será mergulhado numa tribulação sem precedentes. Só que neste momento muitos corações se dobrarão, as pessoas correrão de última hora para entender o que diz as profecias, mas outros permanecerão duros em rebeldia contra a vontade de Deus e a sua palavra. A minha mensagem então aqui para você é somente uma: mantenha os seus olhos fixos em Jesus e observe os eventos que estão acontecendo nesses últimos dias de forma atenta, mas coloque os seus olhos no foco correto. Jesus Cristo está voltando, meu irmão e minha irmã, e nós devemos mais do que nunca mergulharmos no estudo da sua palavra. O Espírito de Profecia nos diz que é-nos exigido saber em que tempo nós estamos vivendo. E se você ficar olhando para o lado errado, é possível que o trem passe e você não perceba. Tem uma música que diz: a bomba explodiu e você nem viu o clarão. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Eu espero que Deus te abençoe muito e que você continue focado nos acontecimentos proféticos, continue vigiando, continue consagrando sua vida ao Senhor, continue dizendo para Deus: Senhor, me mostra, porque diante de tantas opiniões, de tantas doutrinas, de tantas crenças ao redor do mundo, eu quero estar firmado em Tua palavra. Eu não quero errar por falta de conhecimento. Peça a Deus ajuda em oração, não importa de que religião você seja. Ore a Deus com o coração aberto e diga para Ele: Senhor, me mostra qual é a verdade. Corra em busca da verdade. Eu estarei orando por você, porque costumo orar por todas as pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no canal. Eu quero deixar aqui um grande abraço para você. Que Deus te abençoe muito e que logo, logo, todos nós estejamos com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, a minha oração. Até a próxima.